pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Deixa eu arrumar esse celular aqui. Deixa eu ver se assim fica melhor. Assim acho que fica bom. Então, pessoal, hoje tá um friozinho aqui em Ubatuba, na verdade. Esses dias tem feito muito frio. E como a gente está acostumado com calor, né? Então, qualquer friozinho que faz, parece que a gente está no Polo Norte. E para quem conhece Ubatuba sabe, né? Que inclusive o apelido de Ubatuba é Uba-chuva, porque aqui quando começa a chover, chove bastante. E faz mais ou menos uma semana que está chovendo aqui. Então a gente estranha um pouco, porque a gente gosta mesmo do sol, né? De qualquer forma, eu não reclamo, porque a gente precisa da chuva, né? A gente precisa da água. E tudo o que Deus faz, Ele faz na medida certa, né? A gente é que estranha, às vezes a gente estranha um pouquinho, mas Ele faz tudo na medida certa e dentro do tempo dele, que às vezes não é, né? Às vezes a gente acha que o tempo dele é o nosso, mas não é. Nós temos a péssima mania de achar que tudo tem que ser para ontem, né? Por que eu estou falando isso? Porque, gente, eu sou uma pessoa assim, que eu, eu aprendi, eu aprendi que não é só a gente pedir, né? Eu aprendi que a gente tem que agradecer. E isso eu aprendi numa época da minha vida, tá? Não faz muito tempo não, tá? Não faz alguns anos, ou seja, eu passei quase a minha vida toda pedindo. Por que eu passei quase toda a minha vida pedindo? Porque eu passei por momentos muito, muito, muito difíceis na minha vida, né? Desde criança, enfim. Mas uma coisa que eu sempre tive foi fé, né? Fé é uma coisa assim que sempre me moveu, sempre. E eu costumava pedir todas as dificuldades que eu tinha, e não eram poucas, eu pedia, né, para Deus, que Deus mudasse aquele cenário. Eu vivia sempre pedindo para que Deus melhorasse tudo aquilo. E muitas vezes eu falava, poxa, meu Deus, eu faço tudo que está ao meu alcance, né, para melhorar, para as coisas se resolverem, né? E às vezes, né, já teve vezes, inclusive, de eu brigar com Deus, porque era, as coisas eram muito difíceis. E uma coisa assim que eu queria muito era ter a minha casa própria, né? Como eu falei no primeiro vídeo que eu fiz, eu moro na praia, né? No litoral. Eu nasci aqui, mas eu não nasci com uma casa, um imóvel, né? Isso eu tive que conquistar. E cada vez que o tempo passava, né, eu sentia mais essa necessidade, até porque eu já tinha, né, uma neném na época. Agora minha filha já é uma pessoa adulta, mas na época era uma neném. Então eu via mais ainda essa necessidade de ter um imóvel, né, não só para me acolher, mas para acolher ela também. Então eu trabalhava muito e muitas vezes parece que não dava resultado.
E eu pedia muito a Deus, todas as minhas dificuldades, todas as dificuldades que eu tinha, eu pedia a Deus, né, que mudasse aquele cenário, que me ajudasse, né? E muitas vezes eu cheguei a brigar com Deus. E numa dessas brigas que eu tive assim, né, eu falei para ele, eu falei assim, meu Deus, eu tô cansada de pedir para o Senhor, eu sempre peço, eu tô sempre pedindo, mas parece que o Senhor nunca me ouve, né? Parece que o Senhor não me atende. O Senhor, às vezes eu penso que o Senhor não gosta de mim. E eu fiquei tão, eu fiquei tão brava, sabe, com aquela situação que eu só pedia, né? E parece que Deus não me ouvia. Enfim, gente, eu fiquei tão brava que eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou te pedir mais nada, não, Deus. Eu não vou te pedir mais nada, tá? Se o Senhor achar que eu mereço, se o Senhor quiser me dar alguma coisa, o Senhor me dá, eu estou aqui no mesmo lugar onde o Senhor me colocou, né? Eu estou aqui, mas eu não vou te pedir mais nada não, tá? Eu não vou te pedir, tá? E, gente, eu estava tão revoltada, sabe, com tudo, assim, com aquela situação, que uma hora eu vou contar assim mais detalhado para vocês. E eu estava tão revoltada com tudo aquilo que eu passei a não pedir mais nada para Deus, né? Só que interessante, mesmo não pedindo mais nada, eu costumava agradecer, né? E todos os dias, nas minhas orações que eu fazia, que eu sempre fui uma pessoa que sempre fazia minhas orações desde criança, né? Do meu jeito e tal, né? Do jeito que criança, né? Rezava um Pai Nosso, Ave Maria, que era o que eu tinha aprendido. Então, eu costumava agradecer por aquele alimento, né? Eu agradecia pelo meu dia. E interessante é que isso eu não consegui deixar para trás, eu não consegui deixar de agradecer. Eu não pedia mais nada para Deus, porque eu achava assim, até um desaforo, né? Ficar pedindo, e parece que ele nunca me atendia, né? Então eu estava cansada e eu não queria mais pedir nada, né? Eu falei, se o Senhor quiser me ajudar, o Senhor me ajuda, eu tô aqui, enfim, eu não vou te pedir mais nada, tal. Eu estava muito, muito brava mesmo. E só que aí, quando eu fazia minhas orações, eu agradecia, mas não é que eu agradecia, eu agradecia porque era hábito, sabe? Eu via as coisas boas e eu agradecia. Então, só que assim, eu comecei, depois que eu parei de pedir, eu percebi que algumas coisas começaram a mudar, né? Umas poucas coisas começaram, mas foi assim uma mudança assim que foi, sabe, foi perceptível, né? Foi perceptível. Então, eu pensava, nossa, mas eu não estou pedindo mais nada, né? E essas coisas estão acontecendo, assim, coisas que, né? Eu esperava, assim, já há algum tempo. Tudo bem que não eram os meus sonhos realizados, né? Mas eram pequenas coisas, né? Que fazia uma grande diferença já. Então, eu comecei a perceber a partir dali que, apesar de eu não estar pedindo nada, mas talvez o fato de eu estar agradecendo, estava fazendo diferença. Então eu comecei a pensar, puxa, eu não peço, mas eu agradeço. Será que é isso que está fazendo diferença? E naquela época, alguns anos atrás, a gente não tinha esse acesso à internet que a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem mais informação. Então, naquela época, eu imaginava e eu acreditava naquilo que eu imaginava, eu pensava, né? Eu imaginava, vai ver, essa mudança porque, né, eu não estou pedindo mais nada para ele, né, para Deus.
mas espera aí, eu não estou pedindo, mas eu estou agradecendo. Então eu comecei a ter essa percepção, mas eu não tinha assim uma certeza, tá? E aí depois, com o passar do tempo, né? Depois acho que de quase 2 anos aí que eu fui ter acesso à internet. E aí, acho que 2011 que apareceu o YouTube, não sei. Bom, acho que foi nessa época que eu tive acesso ao YouTube. Então, eu nessa época, eu comecei a ver alguns vídeos, né? Onde tinha a lei da atração, né? E aí na lei da atração sempre falava do poder, né, da gratidão. E aí eu comecei a lembrar lá de trás daquela época que eu briguei com Deus e eu falei para ele que eu não ia pedir mais nada porque ele não ligava para mim mesmo. Por que é que eu ia ficar pedindo, né? Por que eu, né, eu estava cansada de pedir, estava muito cansada. E ele não ligava para mim, então não tinha por que eu ficar pedindo. Mas mesmo eu não pedindo, eu agradecia porque era de mim fazer aquilo. Não é uma coisa assim que eu fazia porque, não, né, eu vou agradecer e tal, porque não, era natural. E aí eu comecei então a assistir esses vídeos da lei da atração e comecei a lembrar lá de trás, né, desse acontecido. Eu falei, não, isso tem, né, eu acho que isso tem muito a ver. Então, uma coisa que eu faço hoje é ser muito grata, só que com consciência, porque antes eu era assim, eu agradecia, mas eu não sabia, né, do valor da gratidão, né? Eu simplesmente era grata e hoje eu sei o valor da gratidão. E eu agradeço a Deus todos os dias, pela manhã, quando eu levanto, antes do meu café, né? Eu agradeço a Deus. E é interessante, até porque assim, os meus gatinhos, e eu costumo assim ir lá para fora, para o meu jardim, né? E agradecer a Deus ali, porque é um lugarzinho assim especial, harmônico, apesar do barulho da rodovia, que eu moro aqui próximo à rodovia e faz muito barulho. Mas quando a gente está em harmonia com Deus, com a natureza, a gente não se foca nisso, né? Então eu faço a minha meditação, né, lá fora no jardim e os gatinhos ficam comigo, né? Eles ficam ali do meu lado. Inclusive a Joy, ela, quando eu tô demorando para levantar, ela já corre lá no quarto, né? E fica miando, ela mia até eu levantar. Só que eu levanto, vou pro banheiro, né? E aí ela entra comigo e tal. Quando eu saio do banheiro, eu vou tomar minha água e ela nem espera eu tomar água, ela já vai correndo direto para fora, né? Ela já passa direto, né? Porque ela já é hábito dela estar lá fora comigo, deles todos, né? Quando eu faço minha meditação. E é nesse momento que eu agradeço a Deus. Agradeço a Deus pelo dia que eu vou ter, né? Pelo dia maravilhoso. Gente, eu agradeço a Deus por tudo, pela minha família comigo. Eu agradeço a Deus por tudo. E por que eu tô passando isso para vocês? Porque eu acho que é muito importante, né? Esse sentimento de gratidão, né? A gente ser grata é muito importante. E pedir, né? Não é só... eu sei que tem umas passagens na Bíblia, não que eu seja uma conhecedora da Bíblia, né? Eu nunca fui de ler a Bíblia, até porque eu sempre achei lá umas coisas assim muito complexas, então, enfim. Mas eu sei que tem umas passagens que diz que a gente, né, a gente precisa pedir, que Deus vai ouvir e tal, que não sei o que, mas enfim, eu acho que não é só pedir, tá? Eu acho que a gente tem mais que agradecer, né? Porque quando a gente agradece,
Deus entende que a gente está feliz com o que Ele nos deu, né? E então Ele vai dar mais do mesmo, ou seja, se você está feliz, Ele vai te trazer mais felicidade. Você não precisa pedir, Deus, me dê isso para que eu seja feliz. Não, Ele vai ver o que te faz feliz e Ele vai então te presentear com aquilo que te faz feliz, né? E o fato da gente não pedir, não ficar pedindo a Deus, não quer dizer que a gente não tenha que querer, tá? Pedir é diferente de querer. Então, quando eu vejo as pessoas falando, né, que querer não é poder, às vezes isso me dá até assim eu fico assim um pouquinho chateada, sabe? Assim, me dá um pouquinho de tristeza, porque querer é poder, sim. Só que para isso você tem que acreditar. Não adianta, já aconteceu, eu conheço pessoas que, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro. Mas, gente, também não é assim, eu quero isso, eu quero aquilo, quer tudo, mas não faz nada. Esse tipo de milagre não acontece, tá? Se você ficar sentadinho querendo tudo e não tomar atitude, realmente nada vai acontecer. Você tem que tomar alguma atitude para que o universo, né, para que Deus faça chegar até você, tá, aquilo que você está idealizando, para que Ele veja que você realmente quer. Porque uma coisa é você querer, 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 né? Você pode, de repente, olhar uma coisa bonita na tua frente, você pode, de repente, olhar um palácio na tua frente e querer. Imagina se você não precisasse fazer nada para ter aquele palácio, né? Imagina se você não tivesse que fazer nada para ter aquela fortuna, né? Todo mundo teria muitas fortunas e ninguém daria valor a nada, né? Porque seria só querer e pronto, estaria ali na mão. Então, por isso, é necessário que quando se quer alguma coisa, é necessário que a gente batalhe para isso, né? Que a gente faça alguma coisa, que a gente tome uma atitude, que a gente dê um passo adiante para que as coisas aconteçam. Agora, temos sim que acreditar que vai acontecer, porque quando a gente quer, tá? E a gente quer de verdade, a gente vai fazer alguma coisa, né? A gente vai procurar buscar através de um trabalho, a gente vai procurar, enfim, através de um trabalho, através de uma informação, enfim, a gente vai buscar de alguma coisa, é o nosso objetivo, a gente vai correr atrás de alguma forma, né? E aí Deus vai preparar pra gente, tá? Esse sonho, ele vai criar uma forma desse sonho se materializar para a gente, porque no momento que a gente quer, Deus, ele já manifestou. Quando a gente quer uma coisa, Deus já manifestou, tá? Está lá para a gente, tá? Então, nós temos que nos prepararmos para podermos receber, tá? Essa manifestação divina. E como que a gente vai se preparar? A gente vai se preparar buscando de alguma forma, através do trabalho, através de informações, né? E aí muitas vezes, quando a gente está muito ansioso por aquilo, né? Que aí a gente acredita que, não, mas puxa, está demorando muito. Não é que está demorando, é que nós não estamos preparados naquele momento para recebermos aquela manifestação. Muitas vezes a gente até recebe fora de hora, né? Só que quando isso acontece, nunca é assim muito bem-vindo, porque a gente não sabe aproveitar.
Então, na maioria das vezes, Deus usa somente o tempo dele, que é diferente do nosso tempo, né? A gente quer tudo para ontem. Só que Deus, ele já tem tudo preparadinho ali, ele sabe o que a gente quer, mas ele vai esperar o momento certo, né? Para manifestar aquilo pra gente. Agora, o que acontece, gente? O que eu vejo também acontecer muito é uma coisa que eu até brinco com a minha filha, né? É a lei da distração, tá? A gente aprende muito com a lei da atração, mas a gente desconhece a lei da distração e a gente pratica a lei da distração assim, diariamente. E o que é a lei da distração?